Café na praça. Ivone, qual é o teu café preferido? É onde estão os meus amigos, portanto chama-se Tasco de Morte. E o que é que gostas de fazer num café? Estar com os amigos. E como é que pedes o teu café? Eu não bebo café. Neste Café na Praça, uma conversa com Ivone Cruz. Quando eras criança, o que é que querias ser quando fosses grande? Não sei muito bem, mas eu gostava muito de ginástica. Eu gostava muito de fazer acrobacias e cenas, portanto, eventualmente seria ginasta, bailarina, devia andar por aí. E depois Criança, não é? Criança, claro. criança. E depois porque é que... É quando a gente não pensa muito bem nestas questões, criança. E porque é que não foi por aí? Porque depois fui para a escola. Então, de ginástica, ou de ginasta, até teres a Link, foi um longo percurso. É um grande percurso. E a gente cruzou-se lá pelo meio. Sim. Queres falar já do Link ou queres falar do percurso em si? O percurso, e à medida que vou conhecendo mais gente, vou-me apercebendo que realmente o percurso é o que tem a sua importância, porque não é o fim, é o percurso que tem a importância na nossa vida. Porque o meu percurso condicionou o que eu estou a fazer agora, não é? Uhum. Portanto, o meu percurso não foi muito diferente de uma classe média. É uma classe média, não roçava o baixo nem o alto, mas andava por uma classe média mais aproximada do baixo do que do alto. Portanto, na minha família não havia a cultura da escola e do estudo, e isso também condicionou tudo o resto, não é? Por isso é que começamos com a ginástica, porque eu vivia naturalmente com a minha família numa zona rural e, como tal, tinha muita facilidade de me exprimir livremente aos saltos e a trepar árvores. E depois, claro, a escola primária foi uma fase diferente, até porque a minha mãe trabalhava lá e havia sempre era quase uma segunda casa. E eras a protegida, não é? Não, protegida não, porque a minha mãe não era professora, era auxiliar. Melhor ainda? Não, nós servíamos sempre de exemplo. Eram aqueles que serviam de exemplo, não é? Não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, cuidado com o que fazes, mas não. O que não significa que eu não tenha tido as minhas traquinices, ou que eventualmente quando levava uma reguada não fosse no intervalo procurar a minha mãe para chorar um bocado. Depois eu queria ser professora. Pois. Queria ser... Acho que tivemos essa fase do ciclo de querer ser professor, bem ou mal. Claro. Por mais de 5 minutos ou um ano, depois há aqueles que tem uma identificação ou até uma admiração, não é? A admiração pelo professor que nos ensina coisas que a gente não sabe e que é o nosso segundo pai ou segunda mãe, porque é o adulto que representa uma quantidade de coisas que normalmente são os pais que representam, mas a autoridade. E depois, quando começamos a ter vários professores, até acaba por ser engraçado, não é? Que acabamos por ter aqueles que gostamos mais, os que gostamos menos. Exatamente. Como efetivamente na minha família não havia muita orientação para o estudo, não porque eles não quisessem, mas porque a vida assim ditou, que a família fosse desse género, não é? O meu pai era analfabeto, surdo, portanto, eu vim de uma condição completamente diferente da maior parte das pessoas e igual a outras tantas, porque há outras famílias na mesma condição. Cresci com 2 irmãos, cresci meia Maria Rapaz. Pronto, é aqui um conjunto de coisas. Os meus irmãos foram trabalhar muito cedo, com 13 e 14 anos, naquela altura, não é? Portanto, tudo isto influenciou. Mas o facto da minha mãe trabalhar na escola provavelmente influenciou mais. Depois do Montal, o grupo com quem eu andava, todas elas queriam ir para a universidade. Portanto, esse assunto começou a surgir. Eu comecei a dizer à minha mãe que queria ir para a universidade. A minha mãe sem perceber como é que eu ia para a universidade, porque depois é o alojamento, é a casa, é essa coisa toda, e pronto, e fui. E nessa altura eu candidatei-me ao que a minha média dava. Portanto, a minha organização para entrar na universidade é o que for, é o que der, e é assim que eu vou. Porque não havia orientação, não é? Eu não tinha essa orientação familiar, tipo, olha, vai por esta área, que é esta área que é. Mas naquela altura entrei em Educação da Infância.
fiquei pasma da vida, não imaginei quem ia entrar, muito menos em Braga, porque era um sítio que realmente eu gostava de ir. Entrei em educação de infância, andei 1 ano, mas logo nos primeiros anos há aqueles estágios, não é? Com crianças. Não estágios, a gente vai para o infantário. E eu fui, acho que foi na primeira ou na segunda vez, e quando tive a canalha toda em cima de mim, eu percebi-me que não era para ti. Não era por ali. Mas não sabia para onde era, porque não havia, lá está, não conseguia conversar muito bem com ninguém que me pudesse orientar. Depois era quase, eu entrei com 17 anos, que é aquela passagem dos 17 para os 18, não é? Quem entra com 5 depois tem essa questão. E, portanto, ainda era uma miúda, muito imatura, ainda me faltava-me alguém que me orientasse, e eu senti sempre essa falta, mas depois fui-me descobrindo e fui-me construindo, não é? Mudei de curso e fui para português-francês, porque tinha lá amigas e achava que, pronto, que afinal era professora, afinal era mesmo o destino estava traçado, eu falava bem francês e fui para esse curso. E nessa altura também, eu entrei em 99, 2000, portanto, nessa altura também já andava uma certa crise no meio dos professores também, no ensino. Sim. E eu também já ouvi essas coisas todas, mas para além disto tudo ainda tenho que batalhar por uma... Então mudei outra vez de curso. E entrei em Ciências de Educação, que me dava também uma perspectiva da área da formação para o setor empresarial, não sempre foi, passou a ser, num determinado momento, algo que me despertou interesse. As empresas, formar as pessoas para trabalharem em empresas, a parte mais técnica, mas dentro da perspectiva humana das empresas e do cuidado que na altura eram os recursos humanos, depois passaram a ser colaboradores e hoje em dia são as pessoas, não é? Hoje em dia fala-se em pessoas, já não se fala nisto tudo. Portanto, o percurso foi esse. Depois andei ali um bocado aos trambolhões, porque eu trabalhava e trabalhava full time. Depois comecei a trabalhar em lojas, até que já num determinado percurso decidi que queria estudar outras línguas e eu já estava meia parada na universidade, porque o trabalho começou a ocupar um espaço maior na minha vida. Eu já tinha o meu apartamento, já morava independente, já era muito mais trabalhadora do que estudante. Sim. Só que aquela ideia de que eu não posso ter-me esforçado tanto durante este percurso todo para tirar uma licenciatura e ficar aqui pelo meio do processo. Então resolvi parar de trabalhar, já tinha feito a minha acumulação das minhas economias também, mas eu, para parar de estudar e ir para a universidade só, e estar em Braga e fazer só isso, ia ser muito complexo para mim, porque eu estava habituada, eu ia arranjar trabalho logo a seguir. Então resolvi fazer Erasmus, para cortar com essa barreira do trabalho e voltar a entrar num mundo de estudante. Depois, quando voltei para a universidade já, e acabei o curso, e no final do curso decidi também ir para a Inglaterra, para estudar inglês, e para acabar o meu relatório de estágio em Inglaterra, porque eu fiz naquele ano, foi em 2006, acho eu, que eu fiz, em 2007, não me recordo, eu fiz o meu relatório de estágio era sobre um tema que hoje em dia é bombástico e que naquela altura os professores não queriam que eu fizesse sobre aquele tema porque era um assunto que ainda não era interessante, que era sobre o e-learning. O meu tema, eu nunca mais me esqueço, porque realmente para mim fazia todo sentido e fazia todo sentido que fôssemos por aí. E chamava-se e-learning realidade ou ficção. Isso em 2006, não é? Como é que ficou esse relatório? O relatório ficou bem feito. Na altura era uma completa ficção, as pessoas não tinham sequer vontade, aliás, tinham receio. Na altura havia receio que dizia-se muito que não se podia substituir o presencial, que era muito importante estarmos em contacto com as pessoas e que o que iria acontecer era um sistema misto
muito mais o blend learning, né? Uma parte presencial e uma parte virtual. Eu creio que nessa altura o e-learning era mais usado naquela de repositório, de documentação de trabalhos. Exato, é verdade, era exatamente isso. Mas a minha perspectiva do inquérito não era essa, era na perspectiva da educação e da aprendizagem. O que hoje fazemos virtualmente, ter cursos virtuais, aprendermos virtualmente, mais do que tudo, eu entendia que nós, com a tecnologia a evoluir, que era por aí, e queria provar essa tese, no fundo. Acabei por ser prejudicada com um ponto na tese final, porque a professora, a minha coordenadora, não achou muita graça ao facto de eu ter ido para Londres fazer o relatório de estágio e não consultar a bibliografia recomendada, que era a bibliografia dos professores. Não é? Eu usei uma bibliografia completamente paralela àquela e lembro-me dela no final dizer: está contente com a sua avaliação? Eu, não estou contente, muito menos que tenha essa visão das coisas. Não é? E como é que entrou como é que a Link apareceu no meio disto tudo? Isso é outra conversa. O Link é um espaço de pessoas, estou bem no meio delas, mas antes de abrir o Link, quando eu me despedi do último emprego para fazer isto, não era isto que eu queria fazer, não era um co-work. Antes de ser co-work, era uma winery, uma casa de vinhos. Depois, ao fazer o plano de negócios, cheguei à conclusão que o investimento nessa área ia ser demasiado alto, mas a ideia de poder estar dentro de projetos e de negócios agradava-me, de conhecer pessoas que tivessem com ideias diferentes. Nas pesquisas chegamos ao co-work e este modelo de trabalho colaborativo, e é onde eu estou agora. E tem corrido bem. Resumo. E tem corrido bem. Tem corrido bem. O potencial que este espaço tem irá chegar numa altura em que a cidade for mais movimentada. Mas nós crescemos imenso também, somos o maior espaço do distrito, já éramos, e na altura, aliás, na altura antes de eu abrir este espaço, alguém me disse uma coisa assim muito, muito simpática e controversa. Epá, mas para que é que vais abrir um espaço de coworking em Viana se isso não resulta? E sabes quem é que me disse isso? Tu não tens a noção, pois não, mas a pessoa que me disse isso foste tu. Eu? Numa esplanada do República. Estavas sentado e estávamos a conversar sobre isto, o que é que eu ia fazer da vida, e disseste: mas o espaço de coworking aqui em Viana, essa não resulta. Não lembro disso. Essa não resulta. E eu perguntei-te o seguinte, eu ainda hoje conto essa história muitas vezes, mas quando tu abriste um espaço de coworking, como é que foi? E tu disseste: mas eu nunca abri um espaço de coworking. Eu, exatamente. Nós temos que ter esta capacidade de arriscar, de analisar e de fazer. Obviamente não é contra tudo, não é? Não vamos abrir um negócio contra tudo. A perspectiva, e depois quando eu fiz esse plano de negócios e quando andei aqui por Viana a perceber algumas coisas, a analisar, claro, hoje se abrisse, analisaria de outra forma, embora não esteja nada arrependida da localização, porque é uma localização central e é ótima. O edifício tem características muito boas também, porque nos permite dividir isto por andares, mas a aprendizagem leva-me a outras coisas, leva-me a perceber outras coisas que eu faria de forma diferente. Mas abrir o Link foi algo natural para quem gostava também de ter o seu próprio... eu sou freelancer aqui dentro também, para além de ser proprietária do Link, eu também faço apoio a projetos. Há quantos anos é que trabalhas aí no centro, no Link? No Link? O Link abriu há 4 anos. Há 4 anos, não é? E que evolução é que sentes? Não na empresa em si. Se não tivesse havido o Covid, a evolução era muito positiva. Eu não estou a falar do Link em si. Eu estou a falar da própria cidade em si. Da tal... Ai, na cidade? Não, no sentido em que, repara, pegando aquilo que eu te disse, e nem me lembrava do que te tinha dito. E agora? Claro que não te lembras, porque isso teve importância para mim. Para ti não era uma... Não era... Mas repara, eu disse isso em função daquilo que na altura eu pensava. E de certa forma também, de certas áreas que podem não funcionar na nossa cidade, mas felizmente há sempre alguém que teima em ir para a frente e avança. Sentes que há mais vontade, há mais pessoas a arriscar ou continua? Eu, pelo menos, eu sinto que ainda há demasiada gente a ir embora cedo demais. Bom, há uma expressão que
que a minha mãe usava e que eu retenho bastante, a culpa morreu solteira. Portanto, ninguém quer a culpa de nada. E é muito fácil nós atribuirmos a culpa a tudo e tendencialmente é à política. E depois à política é às pessoas e depois é aos outros. Nunca é a nós. A culpa está sempre fora de nós. Portanto, eu acho que se eu neste momento assisto, e como espaço cowork tenho esse privilégio de assistir a um retornar de pessoas para a nossa cidade. E essas pessoas vêm, por um lado, à procura de um dos conceitos hoje em dia mais vendidos para atrair pessoas, mas que no nosso caso não precisamos de vender porque nós temos, vêm à procura de qualidade de vida, vêm à procura de segurança e vêm à procura de não estar em cidades grandes. Qual é o problema? E esse é um tema que eu tenho falado imenso, que se prende com a retenção do talento. Atrair talento, naturalmente a cidade atrai. Embora haja muito trabalho a fazer nesse sentido, sobretudo nas estratégias de marketing e de promoção, em feiras internacionais, que também assisto, que também as vi, mas precisamos fazer mais. Não podemos ser tão tímidos. Se eu fosse tão tímida a fazer a mesma coisa que a cidade tem vindo a fazer, eu não abria o maior espaço do distrito. Abria uma salinha e ficava ali à espera que as coisas acontecessem. Nós temos que ser ousados, na minha perspectiva, obviamente, e isso é a minha perspectiva baseada na minha vida toda e na minha forma de estar. Ousados, arriscados e acreditar que há uma mudança. Viana tem potencial. Eu vivo dentro de um ecossistema à parte, porque tudo o que acontece aqui não é propriamente o espelho do que está na cidade. As pessoas que vêm para cá já vêm com objetivos, ou já têm a sua própria empresa, ou estão na área de freelancing, dentro de trabalho remoto que já fazem há muitos anos. Portanto, para mim a cidade está a evoluir imenso, porque tudo o que eu vejo aqui é reflexo dessas pessoas. Mas há algo que me tem despertado muito interesse e preocupação, que é a ausência de participação cívica num conjunto de coisas que nos dizem respeito a nós. Por medo, primeiramente, muitos deles, por ignorância, honestamente, muitos deles também, porque problemas da sociedade nunca é connosco, alguém há de resolver, alguém, ou uma associação, ou um político, ou uma empresa. É sempre, nós estamos a caminhar, já estamos lá, numa sociedade extremamente individualista e egoísta. É para o outro, é o outro que tem que fazer, o outro que tem que resolver. Então vamos às redes sociais, é um desastre. Toda a gente tem opinião sobre alguma coisa, sobre alguém do outro. Não é? E nós estamos ali, e nós é que somos perfeitos. Nós apontamos estes problemas todos aos outros, nós somos perfeitos. Não há cá problema nenhum connosco, é com os outros. E isso tem um reflexo muito grande na sociedade. Caso concreto, que eu sei que é polémico, mas é o que é. Nós temos as nossas causas, eu tenho as minhas, e a causa ambiental é sempre algo que me move. Precisamente porque eu cresci a trepar árvores e cresci no meio delas, não é? E quando houve esta questão ali da Avenida do Cabedelo e do corte das árvores na Avenida do Cabedelo, ao qual eu me insurgi publicamente e sabia que podia ter consequências para mim, porque houve logo ali, saí logo numa fotografia no jornal e depois amarrada não, alguém se amarrou a mim, aquilo era políticos e blá, blá, blá. E quem anda nesse meio, e depois tive um amigo próximo a dizer, Ivone, houve ali tanto aproveitamento político daquilo que tu estavas a fazer, assim, ou seja, eu não quero saber se alguém se está a aproveitar de mim politicamente. Eu sou uma cidadã. Como cidadã, entendo que aquilo que estava a ser feito não estava a ser bem feito. Porque já havia planeamento e aquilo já estava anunciado. Não nos impede, no momento em que as coisas estão a acontecer e que a gente mete a mão na consciência e diz, porra, eu não fiz o que devia ter feito, mais cedo, será que eu podia ter feito alguma coisa? Nós estamos numa democracia representativa, não é participativa. Portanto, alguém nos representa e toma as melhores decisões. E a gente confia que estão a ser tomadas as melhores decisões. Mas quando tu chegas a uma altura em que tu constatas na prática, na prática não é faz-te qualquer coisa, porque eu tenho o meu dia-a-dia, tenho o meu trabalho, eu tenho uma porta para abrir, tenho coisas para fazer. Mas quando te cai a ficha, tu dizes, mas isto não está certo.
na minha perspectiva, na minha forma de estar, não está certo. Porque cortarem aqui, se podiam desviar para lá, tem um campo atrás, porque é que aquilo não se desviou um bocadinho mais para trás, em vez de ter que cortar tantas árvores? Depois vem a estratégia toda, social, não é só minha, porque houve quem lá estivesse a defendê-lo também. Porque esta estrada é muito importante. Mas o que é que tem o cu a ver com as calças? É óbvio que a estrada é importante. Mas eu fui lá, e isto por causa de quê? Da participação cívica. Tu, enquanto pessoa, enquanto cidadão, não concordas com aquilo, vais lá e manifestas-te sobre a tua opinião naquele assunto. A partir daquele momento, há um desencadeado de ações. Ou aguentas com elas ou não aguentas. E a seguir daquilo houve uma Assembleia Extraordinária a pedido da Associação de Moradores do Cabedelo, à qual eu não faço parte, mas conheço as pessoas e estavam lá. E eu liguei para a Câmara para saber como poderia participar nessa Assembleia Extraordinária, porque nessa Assembleia Extraordinária iam ser prestados esclarecimentos adicionais sobre o trajeto, como é que as coisas iam fazer, blá, blá, blá. Quando eu liguei, só havia 10 lugares e ia-se abordar também o assunto de São João de Arga e das minas de lítio em São João de Arga. São assuntos extremamente importantes. 10 pessoas, porque a sala era pequena. Obviamente que estes assuntos são tão importantes que poderiam ser feitos no Teatro de Miranda e que não faltava espaço para as pessoas irem lá. Mas, na minha opinião, nem sempre se querem que estes assuntos sejam discutidos, não é? Publicamente, porque depois as pessoas insurgem-se e participam. Mas a verdade é que cidadã, estava eu e estava o Carlos, que é o dirigente do movimento de anti-lítio Serra d'Água. De resto, estavam políticos, que são dos partidos que lá estão, e estavam jornalistas. Ou seja, o Centro Urbano de Viana tem 89 mil pessoas. O distrito tem 320 e tal mil. Só há 2 cidadãos que são completamente neutros, que não são políticos, que não têm nada, que estão lá a querer saber o que se passa. E isto, eu estou a dar este exemplo, que para mim serve para tudo o resto. Ou seja, tudo que, se a cidade está a crescer, se não está a crescer, se é igual a quando eu abri ou não, eu acho que a cidade está a crescer. Se podia crescer mais rápido, eventualmente podia, mas também não estou na posse de tudo para saber o que é que condiciona esse crescimento. Mas, tanto quanto eu sei, enquanto cidadã, as pessoas participam muito pouco e com isso não são conhecedoras das causas em específico e não reivindicam as suas minorias, deixando, obviamente, aos partidos políticos toda a facilidade para fazerem o que quiserem, atendendo a que eles próprios são pessoas e também erram. Ivone, não é óbvio. Muito obrigado por esta conversa. E só um parênteses, as pessoas que vêm para cá, para além dos estrangeiros, que nós recebemos também alguns, os que vêm para cá tendencialmente fogem, porque depois falta-lhes aquela dinâmica que mantém as pessoas cá. E isso é sempre um tabu em Viana, mas os cafés, os bares, esse movimento que prende os jovens cá, não existe em Viana ou existe muito pouco. Nós estamos localizados aqui na Rua do Poço estrategicamente, porque logo ao lado temos a única noite que existe em Viana, não é? Que são estes cafés aqui ao lado, que permite que quando nós temos eventos, saímos daqui e íamos tomar um copo ali ao lado. Essas dinâmicas são essenciais. Ok, Ivone. Obrigado. Para dizer a outra, tudo bom para você. Tá, obrigado. E foi assim este Café na Praça. Continua desse lado. Obrigado.